Beleza, galera? Bem-vindo ao canal Mate Terê, eu sou o professor Luciano Santana. Aula nova começando, é a aula número 3 da playlist da galera do nono ano do ensino fundamental. O assunto da aula de hoje é racionalização de denominadores. Bom, galera, antes de eu iniciar, você precisa ter conhecimentos de 3 matérias para poder compreender essa matéria legal. Então vamos lá, primeira matéria que você precisa saber essa parte inicial de radiciação. Tem um card aqui em cima, aqui ou aqui, que você pode clicar e assistir essa aula antes. Você também precisa saber muito bem potenciação. Então também na aula 1, há um cardzinho aqui ou aqui, você consegue assistir essa aula. E por fim, vai ter alguns cards aqui de fatoração, casos de fatoração e de produtos notáveis. Vai estar pipocando cards aqui em algum lugar. E caso não pipoque, na descrição do vídeo, todos esses links vão estar aqui das minhas aulas para você poder assistir essas aulas antes. Então, vamos deixar de papo, vamos começar a aula, beleza? Aula número 3, ensino fundamental. Então, já estou aqui com 4 exemplos e 4 casos de racionalização. E afinal de contas, por que a gente realiza racionalização? Somos obrigados a racionalizar? Não. Primeira pergunta está respondida. Você não é obrigado a racionalizar. O problema é que se você for imaginar há 20 anos atrás, eu estou com uns 40 anos, a gente não tinha smartphone, você ter uma calculadora científica era uma coisa cara, por incrível que pareça. Então, na verdade, muitos dos cálculos que a gente tinha que efetuar, a gente precisava fazer isso no braço mesmo, entendeu? Então, você racionalizar é você melhorar o formato daquele número para você encontrar uma aproximação melhor. Por quê? Imagina a situação, 2 dividido por raiz quadrada de 2. Agora imagina o contrário, raiz quadrada de 2 dividido por 2. É muito mais fácil você realizar contas e aproximação quando o radical está no numerador. E na parte de baixo, o denominador, não tem nenhum radical. Então, por esse motivo, a gente acaba racionalizando. E se você for pegar a maioria dos livros, se você for também pegar vestibulares, questões de concurso, a maioria das respostas que tem radical, você dificilmente vai ver alguma opção com radical no denominador. Mas você não é obrigado a racionalizar. Então vamos aprender esse procedimento. Eu tenho aqui 4 situações. Primeira situação, quando no denominador você tem uma raiz quadrada. Racionalizar é você procurar o fator racionalizante. O que seria esse fator racionalizante? É aquele fator que você vai utilizar para eliminar o radical do denominador. Sempre que for raiz quadrada, vai ser muito fácil. O fator racionalizante é exatamente o mesmo número que você quer racionalizar. Então, aqui no caso, quem seria o fator racionalizante? No caso aqui, eu tenho raiz quadrada de 7. Como eu acabei de falar, o fator racionalizante vai ser o próprio raiz quadrada de 7. Por quê? Porque pelas propriedades de radicais, quando a gente multiplica radicais de mesmo índice, que ambos são raízes quadradas, eu posso simplesmente fazer o quê? Em cima, raiz quadrada de 7 vezes 1 dá raiz quadrada de 7. E embaixo vai ficar raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado. Ou, se você preferir, 49. Porque 7 vezes 7 dá 49. Agora, como esse índice é igual a esse expoente, já aprendemos na aula anterior a simplificar, eu venho aqui, ó, simplifico. Quando eu fiz isso, esse 7 sai do radical, então fica raiz quadrada de 7 sobre 7. Então, observa que racionalizar nada mais é do que você tirar esse radical que está aqui embaixo. Vamos agora para esse segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, apesar de ter esse 3 multiplicando o radical, ele não vai influenciar, porque aqui é um único termo. Então, continua sendo o mesmo princípio daqui de cima. Eu vou multiplicar por raiz de 10 embaixo e vou multiplicar em cima. Eu acho que eu esqueci de comentar na primeira questão que por que eu multiplico de baixo e multiplico de cima? Que é para a gente não alterar a fração. Então, o mesmo número que eu multiplico embaixo, galera, eu sou obrigado a multiplicar em cima para que a fração não sofra nenhuma alteração. Isso é muito importante você ter em mente. Então, se eu multipliquei embaixo por raiz quadrada de 7, por exemplo, em cima também eu vou multiplicar por raiz quadrada de 7. Sempre o fator racionalizante, multiplicamos embaixo e multiplicamos em cima. Então, aqui como é que vai ficar? 5 vezes isso vai dar 5 raiz de 10. 3 raiz de 10 vezes raiz de 10 vai dar 3 raiz de 10 ao quadrado. Venho aqui e simplifico, ó.
corto, fica 5 raiz de 10 em cima, e embaixo esse 10 vai vir para fora multiplicando, porque eu simplifiquei. Então vai ficar 10 vezes 3, 30. Esse cara aqui ainda dá para simplificar o 5 com 30, ó, simplifico por 5 tudo. Aqui vai ficar 1, né, porque 5 por 5 deu 1, então ficou 1 raiz de 10, e 30 dividido por 5 deu 6. Então tá aí o segundo exemplo. Agora vamos fazer o número 3. Eu tenho raiz quadrada de 2/3. Posso usar uma das propriedades dos radicais. Qual é essa propriedade? Tiro a raiz quadrada do de cima, que é o 2, tiro a raiz quadrada do de baixo, que é o 3. Eu separo a fração em dois radicais de mesmo índice. E aí o que eu faço agora? Qual é o fator racionalizante? Não é a raiz quadrada? Então, se é a raiz quadrada, o fator racionalizante é ele mesmo, raiz de 3. Vou multiplicar raiz de 3 embaixo e raiz de 3 em cima. Perigo! Perigo, alerta, atenção! É muito comum, nesse momento, você fazer uma pequena confusão. Que confusão seria essa? Você imagina que se tem radical em cima e embaixo, você tem que multiplicar aqui por raiz de 2, ó. Não, o fator racionalizante só leva em consideração a parte do denominador. O numerador não tem problema nenhum. Então, como é que vai ficar aqui agora? Ó? 2 vezes 3 vai dar 6. Então, é só eu multiplicar os radicandos, tudo bem? E embaixo, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então, fica raiz quadrada de 6, simplifica, ó, sobre 3. Deixa eu tirar a caveirinha e botar a caveirinha aqui do lado para você ficar atento. Agora, a gente vai pegar um exemplo que não seja raiz quadrada, ou seja, o índice não seja 2. No exemplo 4, a gente tem raiz quinta. Então, o que acontece para eu simplificar? O radicando, que é o que está dentro do radical, ele tem que ter um expoente igual a 5, ou ele tem que ter um múltiplo de 5, para que eu possa simplificar esses dois. Então, o que a gente procura fazer é que o índice do radical e o índice do radicando, da potência, né, escrevendo ele em forma de potência, tenham o mesmo valor. E dessa forma a gente consiga cortar. Então, aqui, o que acontece? Repara, esse valor é menor do que esse. Para chegar a 5, preciso de quanto aqui nesse expoente? Preciso de 3, ó. 3, tudo bem? Por quê? 3 mais 2 daria 5. Então, o meu fator racionalizante é o próprio radical com o mesmo índice, sempre. A base igual. E aí eu vou colocar aqui a quantidade que falta para dar 5. Então, se aqui tem 2, para 5 falta 3. Se aqui fosse 1, eu iria aqui colocar 4 para dar 5. Se aqui fosse 4, eu iria colocar 1 aqui. Multiplico a mesma coisa em cima, correto? Ó, é isso aqui. Então, como é que ficou em cima? Ó? Raiz quinta de A ao cubo sobre raiz quinta, e aí potência de mesma base, né? Eu vou somar os expoentes, A elevado a 5. Então, olha só o detalhe, o que eu acabei de dizer. Eu tendo índice igual ao expoente da base aqui, da potência do radicando, eu venho, ó, corto, em cima continua a raiz quinta de A ao cubo sobre A. E aí, esses primeiros casos são simples, né, pessoal? Vamos ver agora casos onde embaixo eu vou ter soma de radicais ou diferença de radicais. Então, pessoal, olha esse caso que está aqui no quadro, que é o quinto exercício que nós estamos fazendo. Eu tenho uma soma de radicais. Aqui podia ser um radical mais um outro valor qualquer, tá? Não necessariamente um radical. O que importa é, quando eu tiver a soma de um radical, tiver dois termos aqui embaixo. Radical mais alguma coisa. Esse alguma coisa pode ser outro radical ou pode ser um número qualquer, tá ok? E aí, vamos relembrar aqui, ó, tá aqui, ó, esse caso aqui, produto da soma pela diferença de dois números. Sempre que acontecia isso, lá o que a gente aprendia? Que a gente fazia o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso daqui nós vamos aplicar aqui. Por quê? Porque se a gente usar esse caso, quando eu fizer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, eu vou conseguir simplificar os radicais. Então, pessoal, é exatamente isso que eu tenho que identificar agora. Nos outros casos, o que a gente fazia para achar o fator racionalizante? Quando era raiz quadrada, era o mesmo número. Quando tinha um índice qualquer, eu tinha que subtrair, né, o índice do radical
com o da potência para ver quanto que faltava, que foi o último exemplo que nós fizemos. E nesse caso é muito simples, é só você pegar aquele mesmo termo que está ali e trocar o sinal, que está no meio entre eles. Se for mais, vira menos, se for menos, vira mais. E aí você achou o fator racionalizante. Então vamos fazer isso? Então tá aqui, ó, o fator racionalizante vai ser esse mesmo cara, só que em vez de ser mais, teremos menos. Tanto aqui quanto aqui. Então vamos continuar aqui, multiplicando aqui vezes 1, então fica raiz de 5 menos raiz de 2 sobre, usando isso aqui agora, ó, tá vendo? Soma pela diferença. Olha para isso daqui e vê se não é similar. Então o que eu faço? Ó? Raiz de 5 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Sempre vai ser isso, pessoal. Vou pegar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Sempre que for esse caso. Sempre isso. Em cima, nada posso fazer, pelo amor de Deus, tá, galera? Não vai colocar aqui raiz de 3 aqui, por favor, tá? E embaixo você simplifica, ó. E vai ficar 5 menos 2. Então, finalmente, a resposta fica raiz de 5 menos raiz de 2 sobre 3. Tá aí. E aí, pessoal, vamos para mais um exemplo aqui, ó, exercício 6. Tenho que me preocupar com o fator racionalizante. Eu preciso tirar esse radical daqui. Então, eu me preocupo só com o denominador, como eu disse. Quem é o fator racionalizante? Já falei que esse caso aqui é sempre ele mesmo trocando o sinal. O que é menos vira mais. Então, aqui vai ficar 2 mais raiz de 2. Mesma coisa, eu sou obrigado a multiplicar em cima, ok? Aqui em cima, pessoal, é um produto notável, porque você está repetindo, ó, esse vezes esse, eles são iguais. Eu poderia desenvolver o produto notável. Só que muitos alunos acabam esquecendo essa regrinha, aquela que era quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Tinha até uma musiquinha para isso, mas eu não sei cantar direito, não. Mas a gente faz a distributiva. Então, ó, multiplicando em cima, vou começar pelo 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2, tudo bem? Esse vezes esse, ó, mais 2 raiz de 2. E esse vezes esse vai dar raiz de 2 ao quadrado. E embaixo é aquele caso, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, você pega 2 ao quadrado menos raiz de 2 elevado ao quadrado. Como que vai ficar aqui, ó? Simplifico, ó. Vai sair o 2, não é isso? Esse 2 que sai, somando com esse 4, deu 6. 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, os radicais são semelhantes, ó, então eu somo aqui, vai ficar 4. 4 raiz de 2 sobre 4 menos, simplifico aqui, ó, menos 2. E aí ficou como? Ó, continuando aqui do lado, 6 mais 4 raiz de 2 sobre 2. Olha só, pessoal, dá para simplificar tudo por 2. Cuidado, não pode cortar só esse com esse. Ou eu simplifico todo mundo que está aqui, cada termo desse por 2, ou não simplifico. Então, vem aqui, ó, por 2 fica 3, por 2 fica 2, por 2 fica 1. Então, sobrou o quê? 3 mais 2 raiz de 2. Tá aí. Então, olha lá, pessoal. Sétimo exemplo, sétimo exercício da aula de hoje. Eu já pedi para você se inscrever nesse vídeo, ainda não? Galera, se inscreve aí. Compartilha esse vídeo com seus colegas da escola, tá ok? Nos grupos de WhatsApp e assiste todas as aulas da playlist do 9º ano. A gente vai ter aula até o final do ano, tá? Eu vou acompanhar vocês aí, ó. Se você tá aqui firme e forte, toda semana a gente vai ter aula do ensino fundamental. Então, vem comigo. Pessoal, quero escrever esse cara aqui na forma mais simples possível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esquecer que tem esse radical maior aqui, tudo bem? E vou olhar só para essa fração. Isso aqui dá para eu racionalizar. Multiplico por raiz de A e raiz de A. Por quê? Foi o primeiro caso que nós vimos hoje, né? Raiz quadrada, o fator racionalizante é a raiz quadrada. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Isso aqui vai ficar assim, ó. A raiz eu multiplico A raiz de A e embaixo vai ficar a raiz de A ao quadrado. Eu simplifico aqui, ó. Então, ficou o quê? Numerador, A raiz de A e aqui embaixo A. Olha só que legal. Posso simplificar aqui, ó, esse com esse. E aí, finalmente, ficou raiz de A. Usando as propriedades que nós já conhecemos de radicais, eu posso multiplicar aqui esses índices, né? Então, fica 2 vezes 2
esse valor seria a raiz quarta de A. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Ó, aquele dedão, aquele like, por favor, hein? Eu preciso da sua ajuda, galera. Eu tô te ajudando e você tem que me ajudar a esse vídeo bombar. Se inscreve no canal e aquela frasezinha básica que eu sempre encerro o vídeo, que você tenha uma ótima semana, que Papai do Céu abençoe a sua família, a minha família. E não esquece de respeitar o papai e a mamãe e obedecer o seu professor na escola. Valeu, galera. Muita novidade no canal Mate Terê. Tamo junto.